Capítulo 909, Más Notícias 1. Eu fui uma mãe ruim. Elina perguntou de repente. Lit virou a cabeça abruptamente, incapaz de dar sentido à sua pergunta absurda. É minha culpa se todos os meus filhos desistiram de mim um após o outro? Você acha que Aram também vai me odiar quando crescer? Acho que entre a preocupação constante e sua visita surpresa você a quebrou solos, pensou. Significado? Ele perguntou. Sua mãe estava sofrendo todo esse tempo, seu estúpido. Ela provavelmente vivia com medo de que você não ligasse para casa porque decidiu seguir os passos de Trion e transformá-la em fantasma. Não seja boba, mãe. Você é a razão pela qual eu não queimei Lutia no momento em que aprendi magia. Lit não conseguia suportar a ideia de se parecer com o irmão mais velho. Ele não queria ter nada em comum com Trion, nem mesmo um corte de cabelo semelhante. Muito menos fazer Elina sofrer como Trion. Obrigado, querido. Elina riu do que considerou uma piada. Você fez o melhor que podia por todos nós, sempre indo além, mesmo que isso significasse abrir mão do pouco que você economizou. Lit pegou a mão dela, recusando-se a deixar sua mãe se punir. Todos os seus filhos amam e respeitam você, mas mais cedo ou mais tarde, temos que crescer e encontrar nosso próprio caminho. Orpal escolheu a autodestruição, enquanto Trion seu próprio orgulho. Quanto a Rena, bem, eu me lembro dela ser seu orgulho e alegria por se casar em Lutia e dar a você 2 netos. Você é todo meu orgulho e alegria, bobo. Elina fungou. A propósito, sua irmã provavelmente vai se mudar para cá durante o último mês de gravidez, agora que você está em casa. Você deveria dar a Rena um teleporte. Ela tem problemas para se mover ultimamente, então eu só posso vê-la quando visitar Lutia. Não se preocupe, mãe. Vou levar Rena, Leria e até mesmo Senton junto. Lita estava prestes a abrir o portal quando Elina o deteve. O mesmor foi realmente necessário. Senton é um bom homem. Além disso, lembre-se de bater. Se você abrir um portão no meio da sala de estar deles, você causará um ataque cardíaco a Rena. Eles não estão acostumados com suas visitas. Não mais. As palavras de Elina soaram como preocupação genuína e leve repreensão, fazendo Lit suspirar. Ele apareceu na frente da casa do Prodomer, mas era o brasão de Veren que estava gravado na porta e nas paredes. Ele representava um dragão negro enrolado em uma torre. Um bastão mágico e uma espada foram cruzados atrás deles, simbolizando todas as habilidades de Lit e Solos. Cada vez que Solos olhava para o brasão de Veren, ela transbordava de alegria. Isso não apenas representava o vínculo, mas também como Lita considerava parte de sua família. Depois de bater na porta, Lita ouviu uma discussão vinda de dentro. Você não deveria se cansar de atender a porta. Lit reconheceu a voz de Sirma. Ela era a sogra de Rena. Você já mudou minha cama aqui para não me fazer subir as escadas. Eu posso pelo menos abrir uma maldita porta. Estou grávida, não aleijada. A voz de Rena estava com raiva, como se Lit nunca tivesse ouvido antes. A merda. Posso ter acabado de sair da frigideira para o fogo. Pensamento de Lit. Para a sorte dele, o rosto de Rena se iluminou de alegria ao vê-lo. Ela era uma mulher linda de 24 anos. Rena tinha 1,70 metros de altura, com cabelos loiros na altura dos ombros, com tons de preto e olhos castanhos brilhantes. A gravidez havia deixado seus seios e barriga impressionantes. Lit, é tão bom ver você. Ela tentou jogar os braços em volta do pescoço dele, quase tropeçou com o excesso de peso, se inclinando para frente. Para piorar as coisas, ela nunca o chamava pelo nome, a menos que estivesse prestes a repreendi-lo. Lita segurou com cuidado, testando o nível de perigo da área. Gêmeos. A ideia era aterrorizante para ele. Oh, ótimo, nos encontramos pela primeira vez em mais de meio ano e mesmo você não consegue ver além da minha barriga. Sua voz ficou zangada novamente. Além disso, você já saberia se incomodasse em perguntar aquelas poucas vezes em que ligou. Você assustou a mamãe até a morte, pequenino. Não se atreva a fazer isso nunca mais. Ela apontou o dedo para o nariz de Lit, assim como fazia quando eram pequenos, e ele desapareceu na floresta de Traven por muito tempo. Sinto muito, mana.
Serei mais cuidadoso no futuro. Lit se viu repetindo suas velhas falas. Ele estava lentamente percebendo quantas coisas havia perdido por negligenciar sua família e quanto sofrimento eles haviam passado por sua causa. Você está bem, isso é o que importa. Sua voz agora era doce e maternal, cheia de alívio por ver Lit inteiro. Rena o abraçou com força enquanto soluçava baixinho. Não sei se devo achar mais assustadoras mudanças de humor dela ou o fato de que ela está certa. Pensamento de Lit. Você precisa de um check-up? Ele perguntou. Pelos deuses, sim. Você não tem ideia de como tem sido difícil para mim desde que Tista partiu. O novo curandeiro é bom, mas não pode se comparar a ter uma assistência médica de qualidade do Grifão Branco 24 horas por dia, 7 dias por semana. Rena deixou Lit ajudá-la a se sentar no sofá enquanto ela contava sobre o desconforto que sentira. Mais do que sintomas, parecia uma lista de compras. Deuses, não Lit pensou enquanto usava o revigoramento em Rena. Parabéns pelos trigêmeos. Quer saber o gênero? Ele a aliviou das inflamações, regulou seus desequilíbrios hormonais e livrou-se de todas as dores que a atormentavam. Não, obrigado, quero que seja uma surpresa. Eles estão saudáveis. A voz de Rena quase soou como um gemido de prazer quando seu corpo relaxou pela primeira vez em meses. Claro que eles são. Lit mentiu. Um deles herdou a mesma doença que Tista. Seus pequenos pulmões estavam cheios de impurezas a ponto de Lit duvidar que sobreviveria por muito tempo depois que o cordão umbilical fosse removido. Muito obrigado. Eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Talvez eu seja apenas paranoico. Isso é de família. Rena riu junto com Lit. A má notícia é que, sendo uma doença congênita, não posso tratá-la com magia de luz normal. A boa notícia é que, depois de minhas descobertas e de conseguir tratar um caso tão grave como o de Chebros, esse carinha deve ser fácil. Ele pensou. Não existe fácil quando se lida com uma força vital tão fraca. Soros disse. Você deve contar a verdade a Rena. Curar o bebê pode levar muito tempo, assim como com Chebros, e você não pode se dar ao luxo de ser distraído ou interrompido. Não vai acontecer. Em seu estado, o estresse poderia colocá-la em trabalho de parto, e então eu colocaria 4 vidas em risco em vez de uma. Vou contar a ela apenas quando ela e os bebês estiverem seguros. E farei isso apenas porque ela precisa estar ciente de ser a portadora da doença. Caso contrário, da próxima vez, talvez não tenhamos tanta sorte. Lit estremeceu com o pensamento. Rena ficou muito feliz com a ideia de voltar para sua casa ancestral com seu amado irmão e curandeiro pessoal. A menção da grande refeição esperando por ela adoçou o negócio, já que todas aquelas emoções fizeram com que Rena tivesse bastante apetite. Verdade seja dita, naquela época quase tudo funcionava. Comer por 4 era uma tarefa difícil, mas alguém tinha que fazer isso. Capítulo 910, Más Notícias 2. Sua filha, Leria, ficou encantada por ter seu tio favorito de volta. Lit teria sido muito elogiado por tais palavras se não fosse pelo fato de que ele era o único tio que ela tinha. Pelo que tinha ouvido sobre eles, Leria imaginava Trion e Orpal com feições monstruosas, enquanto considerava Aran como um irmão mais novo. Era ela quem estava cuidando dele, não o contrário. Você está bem, tio? Ela estendeu os braços para cima, em um apelo para ser abraçada. Leria estava agora com pouco mais de 4 anos, mas já tinha 1,1 metro de altura. Ela havia levado os olhos e o cabelo da mãe junto com a graça da avó. Ela era ágil como um gato e quase tão obstinada. Mamãe e vovó choraram muito. Uma vez choraram tanto que pensei que você estava morto. Comecei a chorar também. Suas palavras conseguiram fazê-lo se sentir ainda pior, mas ele se conteve e sorriu. Estou bem, obrigada. Só tenho muito trabalho a fazer e alguns problemas com meu amuleto. Lita ergueu do chão com facilidade, como se ela não tivesse peso. Uau, mentindo para uma criança. É um novo ponto baixo, mesmo para você. Solo zombou. Sentam, marido de Rena, ficou surpreso com o convite.
A família de Lit foi gentil com ele, mas ele não conseguia ignorar a sensação de ser um hóspede indesejado sempre que estava lá. Normalmente ele recusava educadamente, mas não suportava ficar longe da esposa em um momento tão crítico. Depois de teleportar Rena, Lit pegou Camila e juntos convidaram Zinha. Felizmente, durante a última reforma, Haas planejou a sala de estar para que pudesse hospedar os eventos privados de seu filho, festas de noivado incluídas, para que houvesse bastante espaço à mesa para os convidados. A única pessoa que não compareceu ao almoço de volta foi Tista. Com 1 hora de antecedência, ela não poderia chegar a tempo ao portão da cidade mais próximo, nem simplesmente deixar seus clientes do nada. Você vai pagar por isso, Litveren, ela disse, deixando-o feliz por não ter um nome do meio. A refeição estava deliciosa e o clima alegre. Lit deu presentes a todos. Artigos encantados úteis para os adultos e brinquedos para as crianças. No entanto, havia 2 notas azedas arruinando o reencontro para ele. O primeiro foi o fato de que, uma vez passado o alívio inicial, todos ficaram putos com ele, enquanto Camila era tida em alta conta. Ela fizera o melhor nos últimos meses, cobrindo suas deficiências e mantendo sua família atualizada sobre o bem-estar de Lit. Os Verens não se encontravam com Camila desde a última visita de Lit, mas tinham notícias dela quase todos os dias e a consideravam parte de sua família. Por último, mas não menos importante, havia o problema com o filho não nascido de Rena. É uma situação muito estranha. A doença de Tista nunca foi observada em pacientes do sexo masculino. Lit havia estudado exaustivamente a doença como aprendiz de Nana primeiro e mais tarde na academia. Normalmente, o tratamento de uma condição congênita exigia uma escultura corporal, mas Lit usava o fortalecimento quando criança para se livrar de todos os danos e sintomas. Quando ele aprendeu sobre magia de cura de nível 5, o processo de autodespertar de Tista já havia consertado a imperfeição com a qual sua força vital havia nascido. Na verdade, talvez devêssemos tentar pedir ajuda, Soros disse. As doenças degenerativas já são difíceis de tratar em crianças, livrar-se delas enquanto o bebê ainda está no útero é ainda pior. Sim, demorei mais de 1 mês para tratar Tista, mas ela era autossuficiente e poderia me ajudar a entender quando interromper o tratamento. Não só o feto não tem muito tempo, mas também devo evitar o parto ou machucar a mãe e os irmãos. Além disso, devo realizar o procedimento sem que Rena saiba. Se ela enlouquecer, não há como prever as possíveis consequências que o efeito dominó pode ter. Terça-feira, Lit se encostou em uma janela aberta, olhando para o céu claro em busca de respostas. Um beijo por seus pensamentos. Camila deu-lhe um selinho no momento em que ele virou a cabeça, provocando um debate sobre a relação entre as crianças que logo se espalhou para suas respectivas famílias. Leria meio que ficou ressentida com Frei e Filia, filhos de Zinha, por ligar para o tio Lit sem ter recebido sua aprovação primeiro. Ela era mais jovem do que eles, mas conhecia Lit há muito mais tempo e em sua mente, isso dava a ela a prioridade. Camila o conhecia bem o suficiente para ver a expressão preocupada escondida atrás de sua cara de pôquer. Para sua família, Lit era semelhante a um deus. Eles tiveram problemas, mesmo considerando a ideia de que havia algo que ele poderia não ser capaz de fazer. Camila, em vez disso, o via como um homem com grandes poderes e desafios ainda maiores à sua frente. Lit apenas mostrou seu lado mais forte para sua família, ao passo que se permitiu ser fraco na frente dela. Você está preocupado em revelar sua natureza híbrida para eles. Se for assim, não há nada a temer. Contanto que você esteja bem, eles nem se importariam se você tivesse uma cabeça saindo da sua bunda. Ela sussurrou enquanto segurava sua mão. Não, não é isso. Quero dizer, não só isso. Lit deu a ela a essência de sua situação atual. Ao ouvir sobre o bebê, Camila ficou tensa e seu sorriso desapareceu. Talvez devêssemos continuar essa conversa lá fora. Ela havia recuperado seu semblante amável quase imediatamente, e até mesmo Lit ficou surpreso com o quão boa sua fachada era. Nada em sua voz ou rosto traía sua agitação interna. Ele ainda podia dizer apenas por causa de seu relacionamento próximo e porque o sorriso caloroso de Camila não se estendia mais aos olhos dela.
Acho que seu treinamento com Girne está valendo a pena, Lit disse com uma voz normal. Sussurrar por muito tempo só causaria problemas. Tem muitas vantagens. Conheço muitas pessoas interessantes e aprendo muitas habilidades novas. Depois de dizer a Elina que dariam uma caminhada para a digestão, Lit e Camila deram um passeio pelos caminhos que corriam ao longo dos campos cultivados, em direção ao Bosque Traven. Camila pegou seu amuleto do exército de seu anel dimensional e começou a navegar pelos bancos de dados médicos do reino. Tenho más notícias, você está certo. Fiz uma pesquisa cruzando referências de pacientes do sexo masculino e a doença de Strangler, mas não achei. Não há nem mesmo uma menção em artigos científicos sobre casos passados ou presentes, Camila disse. A doença era chamada de Strangler porque suas vítimas experimentavam falta de ar, como se alguém estivesse aumentando gradualmente a pressão sobre o peito até que não conseguissem respirar mais e morressem de asfixia. Essa é a rede privada das 6 grandes academias. Como diabos você tem acesso a ela? Marta revogou os privilégios de Lit no mesmo dia em que deixou o emprego de professor assistente. Uma daquelas vantagens de que lhe falei. Acho que você precisa de ajuda com isso, Camila disse. Se Camila e Solos deram-me o mesmo conselho, é melhor eu seguir o pensamento de Lit. Eu preciso que você fale sobre isso com minha mãe. Eu mesmo faria isso, mas não tenho nenhuma desculpa plausível para falar em particular com ela, enquanto você poderia usar meu presente de aniversário ou algo como uma história de capa. Antes de fazer qualquer coisa, quero fazer uma verificação adequada da progressão da doença, mas leva tempo. Rena não é burra, se eu tocar na barriga dela por muito tempo, ela vai entender que tem algo errado. Continua no próximo vídeo.